Open. Open a door, and it opens all the others. Open a mind, and see what happens next. No great thing, no beautiful invention was created in a vacuum. It happens when we leave our comfort zone and come together. Embrace faiths, cultures, disabilities, differences. Embrace races, ages, ideologies, personalities, creating a tool or device nobody saw coming. Humanity is plural, not singular. The best way the world works is everybody in, nobody out. So who we're made of is everyone. Differences not just celebrated, but essential. Many more women in charge. Equal pay for equal work everywhere. A new generation of Apple, more diverse than the one that came before. Open is not just who we are, but what we believe as a company. Because humanity isn't singular, it's plural. The truth is, we don't see things the same. The power is, we don't see things the same. Olá, estamos de volta ao nosso programa Homo Sapiens, Fatos, Conceitos e Interpretações, com Amilcar Arruda. Amilcar Arruda sou eu. Nas duas primeiras partes, nós conversamos aqui sobre as questões dentro da sociologia da exclusão, né? E aí, como já disse, nós temos a honra de receber aqui o nosso ilustre convidado, Dr. Marcelo Henrique, presidente do Observatório Brasileiro dos Direitos Humanos, né, que se propôs a nos visitar, digamos assim, e nos brindar com seus conhecimentos. E nós estávamos, propus a ele a provocação, né, de já todos esses elementos postos, né, que nós debatemos na primeira parte. Então, Marcelo, para onde é que vai esse direito, né? Quais as possibilidades de garantias individuais, né, inalienáveis, né, que o direito propõe, né, quais são as possibilidades, né, de haver esse olhar humanizado para as questões individuais das pessoas, né? Por que às vezes falta tanta empatia, né, das decisões dessas esferas, né? E fala-se muito do homem, né, do povo e tudo, mas sempre de maneira genérica, não é? E nós sempre nos propusemos a tratar de temas empáticos que dizem respeito ao problema das pessoas, né? As pessoas precisam serem acolhidas e terem respostas, né? E é para isso que nós estamos, nossa missão é essa, é isso que nós nos propusemos. E aí eu lhe pergunto, né? Essa possibilidade histórica do direito se efetivar, né? Onde isso começa, quais são as possibilidades, para onde isso vai, e o que temos, afinal. Seja bem-vindo, doutor Marcelo, muito obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço, é com muita honra e alegria que eu estou aqui nessa responsabilidade de dividir este estúdio com o professor Amilcar Arruda, alguém que tenho a mais profunda admiração pessoal e profissional, não apenas pelo grande homem, mas pelo grande sociólogo, pelo grande filósofo, professor, e pelo trabalho que o senhor tem
de irradiação de conhecimentos. O senhor escreve para o Portal VL, o senhor, com o seu programa Homo Sapiens, que estreou com sucesso na TV Erga Omnes, trazendo luzes para essa população tão líquida, como dizia Bauman, né? Vivemos numa sociedade líquida que as pessoas não têm mais aquela solidez de conceitos. E de repente um programa como o senhor traz conhecimento, traz cultura. E isso nos envaidece demais pelo fato de aqui estar. Se estou aqui, professor, como presidente do Observatório de Direitos Humanos, eu diria que antes de mais nada, estou como jurista, estou como operador do direito, estou como advogado criminalista, que é a minha seara, onde se encontram as mazelas da população, é onde olhamos nos olhos dos mais carentes, olhamos naqueles que de fato precisam do Estado, para aquelas pessoas em que o Estado faz de fato a diferença, porque tem diversas pessoas dentro da sociedade que o Estado às vezes, se nada faz, até atrapalha. Agora, tem pessoas que dependem desse ente tão importante e que ele, infelizmente, tem se distanciado dos seus preceitos, sobretudo quanto à proteção dos seus nacionais, sobretudo quanto à proteção dos seus hipossuficientes, daqueles que mais precisam. E eu não digo isso num discurso piegas ou num discurso protecionista, ao contrário, acho que proteger os direitos humanos significa respeitar a todos, respeitar sobretudo a soberania do Estado, que se traduz pela Constituição da República. Temos que buscar a legalidade. Agora, dentro da raiz da proposta de questionamento que o senhor trouxe, eu diria que o direito é o grande instrumento pelo qual o Estado se utiliza para assinar o contrato social, para instrumentalizar o pacto social feito entre os seus nacionais, entre si e entre o Estado e eles próprios. Na verdade, desde o absolutismo, como tínhamos, por exemplo, em Hobbes, o Leviatã, no qual cedemos parte de nossa liberdade em prol da segurança, que seria um embrião de segurança pública, naquele momento deixamos aí essa liberdade coletiva em prol da liberdade individual. E isso vai se costurando ao longo dos séculos, de maneira que a própria criminologia propõe uma alteração nessa vertente. E essa alteração de vertente, a partir da teoria até das janelas quebradas, lá do Giuseppe Garofalo, Enrico Ferri e tal, ela propõe, de repente, esta alteração da segregação individual da liberdade em prol da liberdade do coletivo, que seria aquele indivíduo que destoa, aquele indivíduo que está à margem do sistema de leis, e ele tem que ser segregado para que a liberdade coletiva prossiga. E dentro desse sistema de leis, eu gostaria também de trazer ao debate com o senhor o que nós chamamos em direito da teoria tridimensional, muitíssimo elaborada pelo nosso douto Miguel Reale, que Deus o tenha. Exatamente, o que traz essa divisão epistemológica em fato, valor e norma. E ela resolve, assim, as grandes diferenças jurídicas, seja o direito consuetudinário, por exemplo, comum dos países saxões, e o direito mais positivo, como é o nosso aqui no direito brasileiro. Mas, de qualquer forma, tem-se um fato, e esse fato é concreto, um valor que paira no âmbito da moral e uma norma que o concretiza e fala chegar até a realidade concreta das pessoas. Então eu diria, professor, que o direito é o instrumento. O direito é como se fôssemos celebrar um contrato, para os nossos telespectadores compreenderem. Eu celebro um contrato de compra e venda
como o senhor. O contrato, ele é imaterial. O contrato em si, Sim. ele está no negócio jurídico. Agora, o instrumento contratual, que é aquele papel que nós assinamos, né? Esse sim é o instrumento. Então, o direito é esse papel. O direito é o papel no qual o Estado, pela sua soberania, manifesta aí os seus tentáculos sobre os seus nacionais, de modo que lhes permite proteger, assegurar e, pelo meio do jus puniendi, punir, porque é só o Estado que traz para si o direito de punir. Doutor Marcelo, foi interessante o senhor tocar nesse ponto, porque já Durkheim, num tratado de sociologia moral, preceituava justamente falando sobre isso. Eu também fui um leitor do professor Miguel Reale, Lições Preliminares do Direito, livro muito fantástico. E o Durkheim falava, Emile Durkheim, um dos pais da sociologia moderna, falava justamente a questão da norma, da lei, que na avaliação dele, né, na sociologia durkheimiana, ninguém em sã consciência, apenas os loucos, emitiriam uma lei que não tivesse poder de ser cumprida, né? Assim, não se faz uma lei para que todos a desobedeçam, né? Isso que o senhor falou, iuris punientes, né? Poder de vara do Estado, de punir, justamente para isso, para esses que adotam esse comportamento desviante. Entretanto, né, eu vejo muitos pensadores, né, que tem, principalmente dos países de origem anglo-saxônica, direito anglo-saxônico, muitos nos Estados Unidos da América do Norte, que acreditam que o Estado e o direito deveriam existir para assegurar o direito dos indivíduos e não submetê-los a um controle, não é? Então, e cada vez mais, mas isso também eu concordo com o senhor inteiramente, quando o senhor já retoma lá em Hobbes, né? Mas se formos atrás ainda, o Etienne de La Boétie, no Tratado da Servidão Voluntária, já faz um mapeamento disso, né? Dessa tentação que nós, enquanto indivíduos, sentimos de abdicar de algumas responsabilidades e entregá-las na mão de alguém que nos dê garantia de que vai dar tudo certo, né? Sim. Mas, infelizmente, ao longo desse processo, e aí nós vamos tratar disso aqui nesse debate, né? A sociologia trabalha também com os 3 primeiros conceitos ou adjetivos, né, que são tipificadores dessas pessoas, né? Eu falei do comportamento desviante, né? O senhor também falou, né? A própria sociedade, né, põe limites ao indivíduo, isso a começar da família, no núcleo familiar, né? E depois temos a igreja, temos a família no sistema mais amplo, né? Temos o Estado, né? A escola, temos todo um aparato do que o Norbert Elias falava de processo civilizatório, né? A sociedade dita mais ou menos como o homem deve ser, né? E aí eu fico pensando aqui comigo e proponho essa consideração, até que ponto esse tipo de situação é válida, né? Nós poderíamos observar países altamente sofisticados, do ponto de vista cultural, inclusive jurídico, como a Alemanha, que tiveram experiências de grandes juristas e até filósofos, como Heidegger, que cederam a essa tentação do controle do Estado e puseram seu conhecimento jurídico à prova disso, né? Um exemplo disso, talvez mais notório, seja o do Hans Frank, que foi um grande jurista, tinha doutorado, né? Jurista da República de Weimar, né? Então, assim, foi toda a sua carreira acadêmica num ambiente de democracia e tudo, e depois preside a Associação Nacional dos Juristas, Associação Alemã dos Juristas Nacional-Socialistas, termina sendo governador-geral da Polônia, né? E participa de toda aquela tragédia do genocídio, né? O que faz eu pensar que não trata-se só de uma questão cultural, né? Mas assim, de uma questão de tentação de dizer que os outros devem fazer, ou até que ponto isso, né? E eu queria saber em que ponto
né, isso é legítimo, né? Quais são as esferas em que o Estado deve atuar? E agora, assim, a sociologia também se preocupa com fatos sociais, né? Assim, nós não adianta mais nos insurgirmos contra fatos consumados. O que nós temos é uma situação de exclusão social, né? E de vulnerabilidade de alguns. E alguém pode aqui vir a contraditar-nos, né? Mas e os outros, né? Eu queria deixar também claro minha posição. Para mim, eu também compartilho dessa visão do Dr. Marcelo. Direitos humanos, para mim, é direitos humanos de assistência ao encarcerado, é direito de assistência ao hipossuficiente, mas também acredito que seja direitos humanos poder baixar o vidro do seu carro 11 horas da noite para fumar o seu cigarro, ou passear com o seu cão 2 horas da manhã, e ter as suas garantias para isso, né? Isso é a minha visão de direitos humanos, né? Não se circunscreve a categorias especiais de seres humanos, até porque não acredito que as existem. Que existem são seres humanos. Mas aí, tratando disso, eu também proponho o seguinte: até que ponto nós estamos mesmo falando de direitos humanos e de direito em geral, porque eu vejo que a sociedade, primeiro, vem passando por um processo de, psicologicamente, sociologicamente, filosoficamente, até juridicamente, tirar a humanidade dessas pessoas, né? Tirar a humanidade dessas pessoas. Então é muito fácil negar-lhes direitos humanos para quem não é humano, né? E isso é uma coisa muito perigosa, muito preocupante, porque se olhamos a história em retrospecto, né, vemos o que deu nisso, né? E fica sempre essa possibilidade, sempre essa abertura de saber o que pode ser feito, né? Além de se levantar os problemas, de fazer objeções, né? De atuar no campo, de operar no direito, né? O senhor falou do direito da área criminalista, assim, e eu sempre ressalto isso, né? Não tem como vivermos em um ambiente em que o Estado se arvora no direito de garantir a segurança das pessoas e de dar estabilidade à vida das pessoas, sendo ele próprio o maior violador de direitos. Eu queria que o Dr. Marcelo nos ajudasse a entender essa dicotomia, né, entre aquele que garante, mas ao mesmo tempo viola, né? Dr. Marcelo, por favor, nos ajude nisso. Sem dúvidas, não teria eu a pretensão de trazer uma resposta pronta, mas com certeza suscito mais dúvidas e assim caminhamos na ciência. Perfeito. Iniciando da questão da gênese, da omissão do homem, eu traria Rousseau. Sim. Quando Rousseau, no seu contrato social, critica aquele que permitiu que o seu vizinho tomasse em propriedade a porção de terra que ali tinha, ele faz uma crítica que persiste até hoje. O comodismo humano, né, das primeiras ponderações que o senhor fez, ele faz com que o homem delegue para o próximo, delegue para outro, delegue para o Estado, delegue para o político, delegue para o advogado, delegue para o médico, delegue para outros as suas funções, inclusive como agente de direitos. Ele acaba permitindo que se faça com ele aquilo que não deveria ser feito. Então esse é um grande ponto a ser discutido. Esse homem, esta pessoa que sabe ser sujeito de direitos, às vezes até não sabe, mas muitos que sabem e deixam para depois, ou deixam por algum outro motivo, medo, desconfiança, falta de credibilidade do próprio Estado, acaba deixando de exercer o seu direito por algo alienígena ao sistema jurídico, pelo qual nós não temos como controlar, infelizmente. Essa é uma vertente. O senhor citou bastante o direito alemão. Eu gostaria de entrar nele, até porque ele é uma escola para o direito brasileiro, é uma escola para o direito mundial, e quando ele traz um dos princípios mais importantes, quando falamos em sopesar bens jurídicos protegidos. O direito alemão, ele traz à tona
o princípio da proporcionalidade. E é um princípio nitidamente alemão. É aquele pelo qual se sacrifica um bem em prol do outro, mas esse sacrifício leva sempre em conta a supremacia do interesse coletivo, do interesse público. O difícil é encontrarmos a resposta, encontrarmos o eco em qual seria de fato esse ente público. O que seria o homem médio? O que seria o consciente coletivo? Até porque são valores abstratos, são valores que são definidos sob a pretexto de serem pela coletividade, mas que definidos aí por um pequeno grupo de pessoas que não necessariamente refletem o que de fato pensa a coletividade. Até porque, vamos trazer para o nosso direito ele não é um direito político, é um direito de carreira. Até acho isso excelente, mas assim ele o é. Então, a partir do momento que no direito não há fluidos de interferência política, o conceito de supremacia do interesse público acaba se tornando um conceito mais técnico-acadêmico do que propriamente dito um conceito real do que seriam os anseios aí, genéricos da sociedade. Dentro do direito alemão ainda, eu destacaria figuras gigantescas como Rudolf von Jhering e o Carl von Savigny, né? Eles trazem prospectos fantásticos, sobretudo no que diz respeito ao nosso direito das coisas, o direito, a questão de posse e propriedade. Eles nos ensinam muito e nos ensinam a questão do ânimos. Isso reflete na vida direta das pessoas, porque, por exemplo, enquanto Rudolf von Jhering é um indivíduo mais objetivo e entende que a posse e a propriedade, elas não dependem apenas do âmago, do ânimos interior, mas sim de uma efetividade de corpos, já Savigny propõe a ideia da intenção, do voluntas donaribus, da intenção de ser dono, superior até do que o corpus em si. E no que isso deságua? Deságua, por exemplo, no direito, trazendo aí a parte criminal, que é aquela que bem reflete aquela mazela do Estado, e a gente chega no direito público, que seriam os humanos, reflete bastante, professor, no modo em que o Estado passa a analisar o indivíduo e, sobretudo, o indivíduo tido como delinquente. O homo delinquere de Lombroso, ele já não é o mesmo, ele já não é o mesmo delinquente do século XXI. E ele passa por algumas diferenças. Se imaginarmos do alemão Welser, ele cria a teoria da imputação objetiva, que é algo muito profundo e muito interessante, dizendo que para que aquele indivíduo possa sofrer algum tipo de responsabilidade de natureza criminal, além de todos os requisitos já consolidados no que chamamos de teoria analítica do crime, que seria o indivíduo praticar uma conduta que gera um resultado e entre os dois nexos de causalidade, e essa conduta está tipificada no Código Penal, e ele não agiu nem em legítima defesa, nem em estado de necessidade, nem em estrito cumprimento do dever legal, nem muito menos no exercício regular do direito. Além de tudo isso, ele teria sim que estar correndo o que nós chamamos de um risco proibido. Ele teria que, para delinquir, cometer um risco proibido, um risco não permitido. Ou seja, a cada vez mais entende-se que o cárcere, ele deve ser, e o direito penal como si, ele deve ser um local para a última ratio. Ele deve ser destinado para aquelas pessoas que de fato precisam ser afastadas da sociedade. Então o direito alemão muito nos ensinou nesse sentido, nessa vertente, o que é um contraponto severo com o direito saxão, que, por exemplo, no que diz respeito aí à proporcionalidade, ele é diametralmente diverso. Por exemplo, os países saxões, como os Estados Unidos, a Inglaterra, sobretudo, vige o princípio do fruit of the poisonous tree. Então, de repente, em um processo, aquele
ponto, se há um ponto ali maculado por uma ilegalidade, ele macula todos os restantes. Então, essa ideia garantista, por um lado, ela protege o sistema de si próprio. E eu digo protege o sistema de si próprio porque ela permite essa metalinguagem entre as instituições de maneira que todas funcionem harmonicamente e não se tenha atropelos institucionais, como nos últimos tempos corremos tanto risco de acontecer e não aconteceu. Então isso tem que ser destacado, que tanto proporcionalidade quanto os garantismos que foram muito criticados por diversas pessoas no Brasil, fizeram com que a nossa democracia, em que pese jovem, ela tenha suportado uma série de abalos que passou. Não foram todos, infelizmente. Passamos aí por processos, ao meu ver, bastante inadequados, mas que estão sendo corrigidos, que estão sendo retificados de alguma maneira. Isso é um trabalho muito além das pessoas, é um trabalho de instituições, que funciona, mas ele é lento, é uma engrenagem complexa. Assinalando os últimos detalhes dessa minha resposta com a questão dos direitos humanos, os direitos humanos são a proteção do indivíduo contra o Estado. Sim. O Estado deve assegurar, por meio de direitos e garantias, que o indivíduo tenha os seus direitos jusnaturais, os seus direitos mais básicos: vida, saúde, segurança, propriedade, liberdade. São direitos humanos, são essenciais, são naturais. Se falarmos de uma criança até um idoso, qualquer um deles, quais são os seus direitos mais básicos? As pessoas saberão responder. E esses são os direitos humanos. O problema é que o discurso humanitário, ele acaba tomando bandeiras ideológicas menores, né? E aí plenamente. ele acaba perdendo a sua credibilidade e, sobretudo, acaba perdendo a sua importância temática. Eu não concordo e em momento algum permiti que dentro do Observatório de Direitos Humanos ninguém fizesse panelaço, discussão e passeata. Isso tudo bem, eu respeito os ativistas, acho que cada um tem o seu modo de protestar. Entretanto, acho que o Brasil sempre precisou e precisa, nos juristas e nos intelectuais, de uma discussão profunda sobre o que de fato é direitos humanos. Direitos humanos não é fazer com que o presídio seja um hotel, ao contrário, mas direitos humanos é fazer com que o indivíduo que lá esteja preso tenha direito à medicação, tenha direito a tratamento de Covid-19, tenha direito a tudo o que ele tem, além daquilo que perdeu. Afinal, ele perdeu o quê? A liberdade, não perdeu a dignidade. Exato. Até porque, doutor Marcelo, trata-se de uma questão também de exercício de humildade interior, ou de autoexame, de consciência crítica para quem tem, de que aquele que está lá não... Eu tinha um professor que ele dizia que é o seguinte, ele dizia exatamente isso: eu não quero que lá seja um hotel, não é? Eu quero que lá tenha uma certa dignidade, porque amanhã posso ser eu lá, não é? E aí talvez eu não goste tanto, né? Assim, as pessoas às vezes precisam passar, não é, por algumas situações para depois reclamarem. Isso que o senhor falou no começo do sistema de proporção e que se herdado do direito alemão e que termina por privilegiar o discurso da comunidade e do bem-estar de todos, não é? E tudo isso depois foi apropriado. Isso tem uma expressão específica, né? O Volksgemeinschaft, né? Ou seja, a direito e a comunidade e o princípio do povo, né? Mas o que seria isso, né? Pelo amor de Deus, né?
Nós terminamos sempre nessas generalizações, nessas abstrações, nesses conceitos tirados da mente, sem uma realidade mais aprofundada mesmo. E depois eu também... corremos, né, professor? Corremos aquele risco, né, de chegarmos no Ein Volk, de chegarmos naquela ideia. Chegarmos no... né? Sim. Exatamente. E aí eu não tenho como eu lembrar de uma piada que se contava lá à época que eu ainda era rapazinho, estudante de sociologia, em que o Ferdinand Lassalle teria dito ao Marx: você não percebe um segredinho. E as massas adoram ser oprimidas, né? Adoram dizer quem diga para elas o que fazer. O que volta, embora tenha sido uma frase preconceituosa de um socialista, dizendo que as massas gostam de ser dominadas, eu vejo que realmente a ausência da responsabilidade, a fuga, né? Eu não tenho nada com isso, não é comigo. E aí eu me lembro, doutor Marcelo, estou a conversar com o senhor isso, e me lembro como se estivesse lendo agora, de um religioso alemão, não, acho que era da congregação luterana alemã, que não protestou, não é? E ele deixa uma carta bonita com a frase, né, que ele disse: primeiro prenderam os comunistas, mas eu não era comunista, não é? Então eu não disse nada. Depois prenderam os judeus, eu disse: eu não sou judeu, o que eu tenho com isso? Depois prenderam os conservadores, os católicos, os testemunhas de Jeová, os maçons, os social-democratas, e aí um belo dia vieram me prender e já não tinha quem protestasse contra a minha prisão, não é? E eu nunca me esqueci disso, não é? Porque é nítido ver que esse isolacionismo, essa posição egóica, de estar ensimesmado, somente preocupado com seu bem-estar ou com alguma concessão de privilégios e garantias, termina sendo uma política suicida do ponto de vista porque os exemplos não faltam, né? Depois que essas máquinas elas azeitam, né, pegam um óleo, elas funcionam por si mesmo e são destruidoras, não é? Toda revolução engole seus filhos, né? Já dizia um pensador que me escapa o nome. Mas a questão central é isso. Chegamos aos direitos humanos, não é? Que seriam, como o senhor bem conceituou, a garantia que o indivíduo tem de ser ele mesmo, né? De praticar o seu princípio de individuação, de ser senhor de si, de ser um sujeito de direitos. Direitos a ter direitos, doutor Marcelo. O que está acontecendo? O que está acontecendo que hoje, não é, com a questão desse... me lembrei de outra, tem um outro problema que nós já estamos vivendo, né, que não é um Ein Volk ainda, mas é o Führerprinzip, né, o princípio da autoridade, que é uma coisa muito enraizada na nossa cultura, né? Com a autoridade não se mexe, né? A autoridade não se questiona, né? E o senso comum também tem uma ideia de que quem está no poder sabe exatamente o que está fazendo, não é? Isso é uma ilusão, não é? Isso é uma ilusão de achar que quem tem poder, porque tem poder, sabe exatamente para onde as coisas estão caminhando e tem as melhores respostas para qualquer tipo de problema, né? Isso é um erro. A meu ver, né, posso estar enganado, mas vejo que isso é nítido, né? E passa também por um processo de assujeitamento, de perda de ruptura com sua identidade, com seus valores, de se autoafirmar, enfim, uma série de coisas. Mas aí chegamos nessa questão, direitos a ter direitos, né? E aí nós estamos vendo, o tema terminou sendo esse, da exclusão, né? Eu queria propor aqui essa engenharia antropológica e social, esse conceito de embelezamento do mundo, né? Esse conceito de falar da saúde, da higiene, não é?
do excluído, do desajustado, do inadaptado, né? Daquele... o Código Civil antigo dizia loucos de todos os gêneros, né? Enfim, já excluía e tudo, né? Quem é que tem o poder de dizer isso? De determinar quem está são e quem está doente? Quem está moralmente apto a conviver e quem está inadaptado e precisa de uma reorganização e de alguma coisa? Obviamente, nós sabemos que nós temos uma lei, uma norma, um código de normas, e que alguém, o sujeito que transgride ali na transgressão de limites, ele vai descumprir a sanção dele. Mas cada vez mais isso está ultrapassando a esfera jurídica, eu digo, do tribunal, para se transformar numa questão cultural, de costumes de sociedade, não é? O julgamento já está na rua. E aí eu quero saber quais são as garantias que um sujeito desse tem, do ponto de vista também subjetivo, né? Nós aqui estamos falando do excluído, mas do excluído que é retirado, ou segregado, ou marginalizado pelo grupo, mas individualmente como ele se sente, né? Como ele se comporta. Na maioria deles passa a agir como isso, né? Aquele conceito dos norte-americanos do outsider, né? E eu fico vendo que cada vez mais nós estamos vivendo um tempo de intolerância com qualquer tipo de diferença, com estranheza e com medo a qualquer tipo de outra manifestação, né? Eu vejo cada vez mais, por exemplo, esses problemas de fake news, né? Cada vez mais eu olho e vejo que o que estão querendo definir como fake news, na verdade, é a opinião do outro. E isso me preocupa. Para além de qualquer ideologia de quem se usa disso ou de não, né? Concordo inteiramente com o senhor. Eu acho que eu particularmente não tenho muito apreço por ideologias, né? Mas gosto muito de estudar as coisas e tentar vê-las como se processam. Mas eu vejo essa questão, né? Inclusive o professor Celso Laffer fez um livro, uma reconstrução dos direitos humanos a partir de alguns trabalhos da Hannah Arendt, em que ele especifica isso, né? A questão é o seguinte: não é a direita, é o seguinte: quem é que dá direito a ter direitos, não é, doutor Marcelo? Essa é a questão. E os direitos a terem direitos. Sim. Sim. O senhor tocou, na minha opinião, no ponto mais nevrálgico e mais importante da civilização atual. Entendo que o senhor colocou muito bem a questão do outsider, mas nós vivemos numa geração dominada pelo borderline. Perfeito. Todos nós estamos nesse barco, vamos assim dizer, navegando aí pelos mares da internet de uma maneira muito perigosa. Então eu acredito que estamos numa fase de adaptação. Não acho que estamos no ponto final, muito pelo contrário, mas entendo que estamos numa adaptação, e uma adaptação que tem gerado até suicídios, tem gerado depressão profunda, tem gerado uma série de coisas tenebrosas, mas justamente por isso que eu vou começar a discutir agora. O indivíduo que hoje cria uma conta numa rede social, baseado nessa ideia que os americanos nos trouxeram de broadcast yourself, e de repente ele se vê em uma autoridade tão grande para emitir a sua opinião, que ele transcende ao limite da sua opinião e se posiciona como um especialista no assunto. Nós estamos aqui discutindo teorias, tendo a pretensão de falar sobre coisas que passamos anos estudando. Passamos anos lendo os originais e discutindo, ouvindo aulas e congressos, mas o senhor sabe muito bem que uma discussão dessa é muito possível que um rapaz, um menino de 14 anos entre lá na sua conta do Instagram, do YouTube e tal, e diz: esses dois só estão falando besteira. E de repente
é um indivíduo que tem vários seguidores, e todos aqueles seguidores acabam concordando, sem sequer analisar. Isso, doutor Marcelo, se me permite, nós temos um conceito na sociologia para isso, chama-se saber imaginário. O sujeito imagina que sabe. Exato. Só que hoje, né, o saber imaginário, ele vem travestido com uma autoridade que não havia antes. Sem dúvida. Porque veja, o indivíduo que era dominado pelo saber imaginário, ele não tinha voz. Ele poderia falar aí, no máximo, num café de esquina, na rua, ia ser motivo de risada, algo assim, e parava por aí. Hoje em dia, esse mesmo indivíduo faz uma live no Instagram e pessoas, por algum motivo completamente alheio ao que ele está falando, mas sim por terem alguma afinidade com ele, baseado em outros assuntos, os quais ele possa até dominar, né? Essas pessoas começam a segui-lo e começam a propagar aquilo que ele disse como verdade. Então hoje nós vivemos, na minha opinião, um tempo de relativização do que é verdade. Para cima e para baixo. Nós não podemos confiar mais, hoje, nem na mídia profissional. Isso é um fato. Aí vem a reflexão, ou será que podíamos antes? Será que podíamos antes? Porque hoje, do mesmo jeito, não é? Do mesmo jeito que temos a internet hoje, para indivíduos falarem os seus absurdos, também temos a internet para indivíduos falarem verdades que nunca foram ditas. Sim. Então, de repente, cabe para esse homem cheio de conflitos, cheio de certo e errado, não oriundos do superego criado pela família, né? Porque o indivíduo hoje, mas vamos imaginar um adolescente de 14 anos, como falei ainda há pouco, ele tem o arcabouço de informações da família, ele tem as informações da escola e ele tem o mundo da internet para sopesar o que é correto e o que é errado. Por isso que nunca, na minha opinião, a família foi tão importante como nos dias de hoje. As pessoas precisam de tutores, precisam de alguém para guiar, alguém mais experiente, para levar pelos caminhos. Porque até nós, diariamente, com certeza o senhor também, imagina a televisão, sim, claro, é muita mensagem que nós recebemos, muita notícia, que a gente tem que olhar e checar. E elas já deixaram de ser subliminares há muitos anos, viu? Elas agora são ostensivamente... São ostensivas. Elas já são ostensivamente tendenciosas, já deixaram de ser mensagens subliminares há muito tempo. Exato. Também, doutor Marcelo, uma coisa que o senhor falou sobre essa questão do jovem, do adolescente, não é? Eu não tenho como eu me lembrar, é um sujeito que não é muito bem quisto pela esquerda brasileira, mas tem alguma coisa que eu gosto dele, o Jordan Peterson, e ele teve que romper com o politicamente correto no Canadá, e o Canadá tem uma tradição de ser um dos países extremamente problemáticos com essa questão do politicamente correto, e ele fala exatamente isso, sobre essa geração que tem respostas para todos os problemas da humanidade, como nunca ninguém teve, nem um Aristóteles, nem um Santo Tomás de Aquino, nem um Leibniz, nem um Edmund Husserl se propôs a resolver problemas de ordem do absoluto. Mas eles são rapazinhos e mocinhas que têm todas as soluções para questões ambientais, para questões sociais, para questões econômicas, para geopolítica, enfim, mas não arrumam o próprio quarto, não é? Não arrumam a... E o problema, também, né? Exato, mas o problema é que essas soluções que colocam, se são soluções que vendem o grande sistema midiático econômico,
faz nos deglutir goela abaixo como se fosse correto. Então nós acabamos, tem situações que nós acabamos ouvindo assim, absurdos gigantescos e são colocados como correto. E qual é esse correto? Qual é a verdade? Aonde está essa verdade? Aí, o que o outro diz, se não me agrada, é fake news. E aí nós temos aquela questão dos excluídos, dos grupos excluídos. Sim, exatamente. Os grupos excluídos, dentro dessa atual sociedade, da informação, do jeito que ela funciona, da política do cancelamento, né, que, olha, não gostei, eu cancelo. Eu simplesmente cancelo. As pessoas, porque a preguiça de pensar, ela continua latente. Ela só muda a sua manifestação. Aí se aquilo não me agrada, então eu simplesmente cancelo. Não, eu não vou. Eu não vou ouvir esse canal, porque esse canal aqui, ele não traz coisas que eu não gosto. O canal é portador de verdades inconvenientes, né, às vezes. Exato. E de repente nós chegamos aí, talvez no que seja o problema mais delicado que está acontecendo hoje em dia, é essa história de direita e esquerda, né? Eu acho isso muito perigoso. Eu também. Porque pessoas que desconhecem absolutamente o que é. Para todas as pessoas, eu te pergunto assim: você sabe por que direita e esquerda? Sabe que era o local da Assembleia? Local de onde? Já não sabe, começa por aí. E aí o indivíduo, ele se põe como um fiel soldado daquele lado ideológico e fica e perde completamente a razão. E a identidade, não é? Assim, essa questão do que tem se tornado comum aqui no nosso país, de ostentar distintivos, né? Bandeiraço, essa coisa, né? Eu acho isso de uma cafundez, de um mau gosto, não é? Você abdicar de sua subjetividade, de sua individualidade, de sua personalidade, para se dizer, eu sou isto, eu sou ista, eu sou aquilo e não sei o quê. Militando, ia se apresentando com o adjetivo do nome do sujeito, né? É um negócio impressionante, né? E é uma questão também que o Heidegger tinha falado, né? Homens de uma seriedade ocupando espaços nos média para falar de coisas absolutamente insignificantes e triviais, né? Como irrelevantes, não é? E a adesão total, então, isso é uma das eu acho, tenho em tu que isso é um sinal. A TV Ergaonde, o índice de audiência que ela vem conquistando, e outras plataformas que trabalham com essa linha de trazer esse tipo de programa, esse tipo de informação, esse tipo de conteúdo, porque as pessoas estão ansiosas por algo mais autêntico, por algo mais profundo, não é? Digamos assim. E a exclusão faz parte disso, né? O resgate de valores, né? Resgate de valores, não é? Isso aí não tem nada a ver com direita ou esquerda, né? Isso trata-se de preservação da sociedade, né? De legados assim. Eu entendo, doutor Marcelo, que o que o meu pai e minha mãe me ensinaram, eles aprenderam com os meus avós, que aprenderam com os meus avós e tudo. E eu não acredito, sinceramente, como sociólogo e como ser humano, como pensador, como leitor, como qualquer coisa, eu não acredito que isso tenha sido fruto de um sistema de manipulação ou opressão. Eu acredito que essas pessoas receberam e me passaram isso por amor, não é? Por zelo, não é? Então, e operar uma desconstrução dessa de valores, provocar essa ruptura, principalmente na criança e no adolescente, né? O senhor falou dos índices de suicídio. Olha, há problemas hoje que se abatem sobre crianças que são da ordem do inimaginável. Suicídio infantil. Onde é que se poderia imaginar que alguém se visse na história da humanidade com um tipo de problema desses? É próprio das crianças a exaltação à vida, a alegria. Então, assim, eu acho que um problema desse nem um padre exorcista do Vaticano consegue resolver.
tem que ser um psicólogo infantil com muita especialidade e tudo. Então, assim, e são coisas que a humanidade não previu e não estava preparada. E para adaptar-se a isso, essa questão dessa mudança, dessa ruptura de valores que tem sido da ordem de uma mobilidade muito severa, tem provocado desconforto em alguns, medo em outros, estranheza em mais outros, e ódio, né, e rejeição a alguns que não conseguem acompanhar. Eu acho que a questão também passa por isso, né? O princípio do histrionismo, né, que nós começamos a questionar, a debater, né, daquele que destoa, né? Até que ponto me é lícito excluir o que me destoa, ser diferente, difere de mim, né? Exatamente, ser diferente, né? Isso é uma grande questão. Eu ia pedir aqui um rápido intervalo, e estamos aqui na TV Erga Omnes, o programa Homo Sapiens, Fatos, Conceitos e Interpretações, com o professor Amilcar Arruda sou eu, recebendo hoje o Dr. Marcelo Henrique, presidente do Observatório Brasileiro de Direitos Humanos, e em seguida voltamos para a nossa parte final do nosso programa, com as nossas interpretações aqui sobre o que debatemos. Até logo e voltamos em seguida. Em 1892, um jovem apaixonado por direito chegava de Portugal ao Brasil. Para nutrir essa paixão, ele resolveu abrir um sebo de livros jurídicos. E há 102 anos, nascia a Livraria Acadêmica no centro de São Paulo, ao lado da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Seu diferencial era vender os livros aos alunos e deixar que pagassem depois que eles se formassem. Uma forma democrática de dar acesso à informação e ao conhecimento. Hoje, todos os livros que Joaquim Saraiva vendeu em sua primeira loja caberiam nesse pendrive, que, por sinal, é vendido nas 110 lojas Saraiva do país. Uma grande transformação, não é mesmo? A Saraiva começou como um pequeno sebo no Largo do Ouvidor, com o sonho de um homem, e cresceu até se tornar a líder de venda de livros no Brasil, presente em dezenas de cidades. Mas o nosso objetivo principal ainda é o mesmo: viabilizar o acesso de nossos clientes ao aprendizado, cultura e lazer. E nossos mais de 100 anos de história são testemunha disso. Hoje, somos líderes no mercado de volta às aulas, segundo maior revendedor no mercado de música e filmes, quinto maior e-commerce do Brasil. Mas sabe do que mais nos orgulhamos? De aproximar as pessoas das descobertas. De fazer parte de um mundo em transformação, de acompanhar a evolução da linguagem, de fazer com que cada uma das pessoas que entram nas nossas lojas se sintam como se estivessem na sua própria sala, aprendendo e se divertindo. De dar comodidade aos milhões de clientes que compram pela internet e recebem seus produtos em casa. De saber que nossos colaboradores se sentem felizes e orgulhosos em dar acesso à cultura, educação e entretenimento a todos os brasileiros. Que se em 1914 Joaquim Saraiva entendeu as necessidades dos alunos de direito no centro de São Paulo, hoje nós conhecemos, estamos ao lado de toda a diversidade que o mundo conectado proporciona, sendo uma marca presente nos momentos de lazer, cultura e desenvolvimento pessoal e profissional de cada um de nossos clientes.
Temos orgulho de resgatar nossas origens para conquistar novos horizontes. Somos tudo isso. Somos Saraiva. Bom, olá, estamos de volta nessa último bloco do nosso programa Homo Sapiens, Fatos, Conceitos e Interpretações. Temos como convidado, temos a elevada honra de receber, né, aqui no nosso programa o Dr. Marcelo Henrique, presidente do Observatório de Direitos Humanos. E nós conversamos sobre várias questões que dizem respeito, sobretudo, à questão da exclusão e os seus embrincamentos, seus desdobramentos, né? E, doutor Marcelo, é sempre um prazer conversar com pessoas que, além de terem uma sólida e alicerçada formação cultural, têm também um compromisso, sentem a necessidade de disseminar esse conhecimento no sentido de auxiliar aos outros, né? Isso é muito interessante. E eu fico muito envaidecido da sua presença aqui. E nós falamos, obviamente, de algumas coisas que tocam diretamente a vida das pessoas, né? E uma delas foi, com certeza, essa questão das informações, né? De como elas são recebidas, de como são emitidos os conceitos, né? De como o indivíduo recebe isso, né? Como as possibilidades de se proteger das informações, de capacidade de filtro. E nós estamos nessa proposta, né? Queria que o senhor, para nós encerrarmos, né, o nosso programa, queria que o senhor comentasse qual seria a posição ideal do indivíduo dentro da sociedade e do Estado, dentro das possibilidades que o direito proporciona de garantias dos direitos, e também, falando em conhecimento, que o senhor explicasse um pouco a proposta da TV Erga Omnes, né? O que se pretende, né? Quais são os futuros, né? Os nossos espectadores estão muito ansiosos por saber mais novidades, né? Do projeto que está iniciando muito bem, né? Uma aquiescência enorme. E nós gostaríamos realmente de saber aí por o segredo da Erga Omnes, né? Por que está dando tão certo dentro dessa multiplicidade de informações com que se é bombardeado, né? Como é que nós conseguimos fazer isso com responsabilidade, com critério e, obviamente, dentro da esfera dos direitos humanos e da cidadania e da promoção da disseminação do saber, né? Muita gente esquece que também é direito das pessoas terem acesso ao que está se passando, né? Às decisões que são tomadas. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua participação e eu gostaria que o senhor ficasse aí à vontade para fazer as suas considerações finais. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Professor Amilcar, Nada, mudo. Quem muito agradece sou eu. E se tem alguém que fica envaidecido de aqui estar, esse alguém também sou eu, por esta honra muito grande. O senhor é daquelas pessoas que, quando tive a honra e a oportunidade de conhecer, eu soube, desde o primeiro momento, que seria uma daquelas aquisições, um daqueles presentes de Deus na vida e para a vida, né? Pessoas assim que conhecemos e identificamos essa paridade de ideais, essa paridade de pensamentos e, sobretudo, pessoas que, como o senhor, têm a sua formação acadêmica, que é algo invejável, mas que destina para o bem das pessoas. Procura devolver o conhecimento recebido para as pessoas. Então, esse é um princípio que também trago em minha vida.
no trato do Observatório Brasileiro de Direitos Humanos, que é uma entidade totalmente social, né, vamos dizer assim, é um braço social do meu escritório de advocacia, que hoje atua em todos os ramos do direito e também na mentoria em direito, né? Nós temos alunos de mentoria em direito. E no âmbito empresarial, entramos aí neste universo das comunicações já tem um certo tempo, né? Haja vista, sou proprietário de uma editora, também Sim. de um portal de conteúdo, o qual também tenho a honra de ter Amilcar Arruda como um dos seus escritores em português, inglês e espanhol, né, com muitos acessos, graças a Deus. E a TV Erga Omnes, professor Amilcar, ela exatamente, em que pese seja uma empresa, tenha toda uma ideia empresarial, o nosso grande desiderato dentro da TV Erga Omnes é trazer ao grande público aquilo que, em geral, ele não consegue ver em outras empresas de mídia. Graças a Deus, estamos tendo uma grande aceitabilidade. Neste primeiro mês de atividade, porque iniciamos precisamente no janeiro de 2022, já temos aí um alcance de mais de 3 milhões de visualizações. Isso é muito bom. Almejamos muito mais. Conquistamos o espaço na plataforma da Soul TV, estamos na Apple TV via transmissão, via casting. Então, estamos assim bastante orgulhosos desse início, porque é um início que tem linhas editoriais que permanecerão por toda a história dessa emissora de TV. Ética, verdade, acima de tudo, e compromisso com a cultura e com a educação. Programas como esse, né, que o senhor rege, o programa Homo Sapiens, assim, eu me envaideço também em dizer que na televisão brasileira não temos. Quiçá na televisão mundial. O programa do senhor tem audiência nos Estados Unidos, tem audiência na França, tem audiência em Portugal. Nós recebemos e-mails elogiando os temas. São pessoas que sabem e ficam atrás da grade para saber quando seria o horário do programa, para ver os temas novos, para tentar interagir, né? Porque nós estamos levando conhecimento, estamos levando educação, estamos levando cultura, né, para o mundo hoje tão vazio. Claro que tem hora para tudo, nós também temos a nossa grade infantil, vamos ter programas descontraídos, programas de comédia, tudo isso, tudo faz parte. Tudo faz parte. Só que nós teremos este mote ligado à área cultural. Que isso nós estamos muito carentes. Programações destinadas para a família. Programação religiosa de qualidade, programação cultural, programação de educação e, no sentido geral, informação, professor. Informação que inclui as pessoas. Informação que hoje chega em 197 países. Qualquer pessoa com o celular na mão, baixa o aplicativo da Soul TV ou entra no nosso site, consegue sintonizar a TV Erga Omnes. Ou seja, é conhecimento, é instrução e cultura levado para todas as pessoas de uma maneira democrática e sempre baseada com a ética editorial que vem do grupo Verbatim et Literatim, grupo fundado por mim, que tem essas outras empresas. É muita honra ter o senhor conosco, assim como todos os demais programas que já estão conquistando aí os telespectadores brasileiros. E é que você está nos vendo pela primeira vez, fica o convite. Acompanhe o programa Homo Sapiens, aprenda com o professor Amilcar. É uma oportunidade rara. Veja os nossos outros programas, programa Luz do Ensino, programa.com, programa Vox Populi, são diversos, programa Erga Omnes, programa Direito para Todos. Temos uma lista vasta de uma programação direcionada para a família, com muita informação, cultura e educação. Eu agradeço, doutor Marcelo, a sua participação, como sempre,
essa pessoa, ser humano formidável, desprendido, compromissado com essas causas. Eu também, para encerrar, eu queria dizer que a diferença basicamente é essa, o senhor falou tudo. Você que está nos assistindo, perceba que outros estão interessados em dar-lhes algum tipo de informação para lhes conduzirem. Aqui nós queremos lhe dar as informações para que você pense por si mesmo. Ali, afinal, como dizia Simone de Beauvoir, pensar como todo mundo é ser como ninguém, né? Eu queria agradecer a nossa audiência, a produção da TV Orgueia Omnis, ao Dr. Marcelo Henrique pela sua participação, né? Nós estamos aqui mais uma vez encerrando o nosso programa Homo Sapiens, Fatos, Conceitos e Interpretações, e até a próxima e obrigado a todos.